irmãos, hoje nós encerramos as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte continua. Ainda temos algumas semanas, meses na exposição do Sermão do Monte. Quando nós iniciamos essa série e ao longo das mensagens aqui pregadas, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, quando Jesus inicia essas bem-aventuranças, nós vemos que Jesus está ensinando sobre como é a vida no reino de Deus. O começo das bem-aventuranças, o começo desse sermão, ele fala das virtudes do cidadão do reino, do caráter daqueles que fazem parte desse reino, dos cidadãos do reino. As bem-aventuranças mostram para nós também o caminho da felicidade. É isso que nós estamos tratando nos domingos, é isso que nós estamos vendo com as bem-aventuranças. Hoje nós vamos encerrar as bem-aventuranças, as duas últimas bem-aventuranças, e falaremos sobre paz e perseguição. Como assim? Parece um paradoxo, como essas coisas podem estarem juntas, mas é o que a gente vai ver essa noite, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, os versos do número 9 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 9 ao 12. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, não é de hoje que o mundo vive um caos. Não é de hoje que nós vemos guerras, conflitos. Afinal, esse é o mundo em que nós vivemos. Mas quando nós vemos essa realidade, de certa forma, o mundo também busca ou tem um conceito, uma ideia do que seja a paz. Afinal, quem é que não deseja paz? Quem é que quer viver em constante guerra? E a Bíblia, ela fala constantemente sobre paz. A paz é um tema recorrente nas Escrituras. Acredite-se, os comentaristas dizem que tem mais de 430 referências nas Escrituras sobre o tema paz, sobre o conceito de paz. É interessante que Jesus está falando que bem-aventurados, que felizes são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, a sociedade, ela tem a sua definição sobre paz. Um exemplo disso é que hoje é muito falado sobre tolerância. O mundo prega uma paz como um meio fosse a tolerância, um meio de não haver conflitos. Porém, essa tolerância, muito se é falado em tolerância, a gente precisa tolerar, e as Escrituras falam também sobre tolerância, mas não dessa maneira que o mundo prega, como se nós formos tolerantes, então alcançaremos paz. Essa tolerância que é pregada em nossa cultura, ela é despreocupada com a verdade. Ou seja, o ideal que a sociedade tem de paz é uma ausência de conflitos. Muitos falam que para se ter paz, então é necessário ser tolerante.
mas é uma tolerância não baseada na verdade, e sim na mentira. Pois para você ter paz, então você precisa fechar os olhos para muitas coisas. Não é esse tipo de tolerância que a Bíblia nos ensina. Então, o que de fato as Escrituras falam, nos dizem sobre paz, para nós entendermos o que Jesus está falando, de quem são esses pacificadores. Primeira vez que nós encontramos esse conceito descrito de paz, né? A paz, ela é descrita lá em Gênesis, no Jardim do Éden. Após Deus ter criado todas as coisas, o homem e a mulher, eles viviam em perfeita harmonia. Entretanto, essa paz, ela foi quebrada pela desobediência de Adão. O pecado rompe essa paz que foi estabelecida por Deus. Portanto, o pecado criou inimizade entre o homem e Deus e entre os homens. A gente vê isso claramente na própria família de Adão, quando Caim mata o seu irmão Abel. Nós temos ali relatado o primeiro homicídio nas Escrituras, porque passou a existir, devido ao pecado, inimizade também entre os homens. Ou seja, o ser humano já não tem mais paz uns com os outros. Além de o pecado ter criado a inimizade entre o ser humano, o pecado principalmente criou a inimizade contra um Deus que é santo, contra um Deus que é justo. E nós sabemos que o mundo, ele vive nessa busca constante de ausência de conflitos, buscando ausência de conflitos. Mas acontece que todos são descendentes de Adão. Todos pecaram. Então a gente pode já deletar essa opção de que a paz ela não significa ausência de conflito. É uma questão muito maior. A paz ela é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. João Calvino dizia que para nós de fato conhecermos a nós mesmos, termos consciência de quem nós somos, primeiro nós precisamos conhecer quem Deus é. E isso nos remete a, primeiramente, ter esse relacionamento com Deus a partir do momento que nós temos paz com Deus. Porque até então nós somos inimigos de Deus. E essa separação em virtude do pecado, essa inimizade contra Deus, logo significa que não há paz, não há verdadeira paz. Então, quem poderia apaziguar a ira do nosso Criador e restabelecer a paz entre Deus e a humanidade? Somente Cristo. As Escrituras nos mostram que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. As Escrituras nos dizem que Cristo, Ele é o príncipe da paz. Em Cristo a paz é restabelecida. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Você consegue entender que de inimigo de Deus nós passamos a nos tornar filhos de Deus? Do estado de inimizade com Deus, agora nós temos paz com Deus. A ira dele não está sobre nós, porque em Cristo fomos aceitos, em Cristo a ira de Deus foi derramada. Deus promoveu a paz pelo sangue de Cristo, e Ele efetuou a paz mediante ao cumprimento da justiça, que era o salário do pecado é a morte, e todo o pecado precisa ser pago. E recaiu a nossa culpa sobre o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos as bem-aventuranças, quando nós pensamos agora em paz, Jesus falando de paz e logo em seguida vai falar de perseguição,
será que elas estão desconexas? De forma alguma. Todas as bem-aventuranças, elas estão ligadas. Elas apontam para uma mesma realidade, que é a realidade da vida cristã. Portanto, agora que nós fomos reconciliados com Deus, que nós temos paz com Deus, nos tornamos pacificadores. Jesus é o supremo pacificador, fazendo paz entre Deus e o homem, e entre o homem e o homem. E nós imitamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós anunciamos o Evangelho da paz. A Bíblia, falando sobre paz, ela descreve em pelo menos 3 sentidos. O primeiro sentido que ela nos mostra é a paz no sentido da reconciliação do pecador com Deus através de Jesus Cristo. Você pode ver isso em Romanos 5:1 e 2 Coríntios 5:21. O segundo sentido de paz que nós encontramos nas Escrituras é a paz no sentido de ordem e harmonia nos relacionamentos entre as pessoas. Nós agora, por meio de Cristo, nós nos reconciliamos com pessoas. Nós temos comunhão, amizade. E o terceiro sentido é paz no sentido de segurança e confiança em Deus. De que as suas promessas, de que a sua palavra não falha. De que Deus não é passível de erro, o que Ele prometeu, Ele cumpre. E essa paz bíblica que vem de Deus, ela é totalmente diferente da paz pregada no mundo. Como eu disse, o mundo busca uma paz que se limita apenas na ausência de conflitos, que se limita apenas na ausência de guerras. Mas a paz de Deus, a paz que nós encontramos no Criador, a paz que nós encontramos no Seu Filho, é muito mais do que isso. É uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus. Essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra. Então Jesus está dizendo que aqueles que experimentaram dessa paz, que agora eles não são mais culpados, mas foram aceitos, agora eles têm paz com Deus, esses que pertencem a esse reino, que são cidadãos do reino, eles são pacificadores. A marca do seu caráter é serem pacificadores. Para ficar um pouco mais claro, a gente falando sobre ser pacificador, o que é ser pacificador? O que significa ser pacificador conforme o ensino de Cristo na 7ª bem-aventurança? Primeiro, nós não podemos confundir pacificador com pacifista. Os pacifistas são aqueles que buscam um caminho de paz no próprio homem, nas ideologias. Eles acham que o homem ele tem condições por si mesmo de viver pacificamente, desde que ambas as partes entrem em um determinado acordo. Olhando o aumento da violência constantemente, a cada dia, esse argumento já cai por terra, né? A gente já vê a impossibilidade disso. Porque o homem é pecador. Por natureza, ele é inimigo, tanto de Deus quanto dos outros homens. Por consequência da queda, ele perdeu o convívio pacífico com os outros. Já dei o exemplo de Caim e Abel. Poderia citar inúmeros outros. É por essa razão que o homem não pode encontrar a paz em si mesmo. Não há essa possibilidade do homem encontrar a paz em si mesmo. Talvez, em um certo limite, por assim dizer, estágios de uma paz de espírito, mas não a paz que nós encontramos nas Escrituras.
Portanto, ser pacificador, conforme o ensino de Jesus, não significa promover uma paz barata, uma paz superficial, mas é uma paz que faz com que todos os outros que estão ao nosso redor experimentem essa paz. É uma paz que visa, que busca também santificação, é o que está escrito em Hebreus 12:14. Ser pacificador é imitar o próprio Cristo. A gente sabe, a gente vê a humanidade em conflitos, porém, nós podemos ser instrumentos de Deus para acabar com esses conflitos e promover paz. Porque o pacificador, ele confronta com mansidão, com autocontrole. Ser pacificador é você chegar na raiz do problema, que é o pecado, com a finalidade não de ganhar uma discussão, de mostrar a sua superioridade, mas sim de conduzir essa pessoa ao arrependimento, ao perdão, à restauração. Paz sem arrependimento de pecado é uma paz maquiada. O pacificador, ele estampa na sua vida o caráter do próprio Deus. E essas bem-aventuranças que nós estamos vendo ao longo dessas semanas, nos mostram que cada cristão precisa ter, em certa medida, essas características, fazer parte do seu caráter. E o pacificador, ele não é chamado para criar brigas, discussões, divisões, mas nós somos chamados para promover união, harmonia. Ser pacificador deve ser uma realidade na vida do cristão, nos seus relacionamentos, na sociedade, na igreja. Não é porque nós estamos na igreja que nós não podemos ser tentados em orgulho, inveja, e com isso gerar uma falta de paz entre os irmãos, porque nós sabemos que onde há pessoas, há problemas. E um exemplo disso é a igreja de Corinto, que por causa da inveja e orgulho daqueles irmãos, houve brigas, houve divisões, discussões naquela igreja. E por isso que Paulo, quando se inteira do assunto, quando fica sabendo dessas brigas, ele escreve àqueles irmãos dizendo: olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Paulo segue, mais adiante ele vai dizer: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ou seja, o Deus da paz requer paz no meio do seu povo. Mas não é somente no meio do seu povo, também nos relacionamentos familiares. Às vezes nós vemos situações em que família e paz não se relacionam. Ou é família ou é paz, as duas juntas não tem como. Muitas são as famílias que vivem sem paz. É brigas constantes, discussões, conflitos, mas que muitas vezes são maquiados os seus problemas ao invés de serem resolvidos, ao invés de serem reconciliados. Porque afinal o que importa mesmo é aquilo que os outros veem ao nosso respeito. Não é mesmo? Mas Deus quer que haja paz em nossos lares. Além da igreja, família, a vida cristã é para ser vivida em sociedade, para ser vivida em todas as esferas da vida, nosso relacionamento social. Além da igreja e da família, nós devemos promover a paz no meio da sociedade em que vivemos.
Lembram Judas quando traz Jesus e os soldados chegam para prendê-lo? Pedro saca uma espada e corta a orelha do soldado Malco. O que acontece? Jesus restaura a orelha do soldado. Jesus está nos mostrando mais ou menos assim, isso é interpretação minha. Ele está dizendo, olha, eu sei que o reino deste mundo, eu sei que o pensamento deste mundo se vem se ferindo, mas no reino de Deus se vem se restaurando, se vem se promovendo paz. Imagina, ele estava levando, era um dos seus acusadores, em uma sociedade em ruínas, no caos devido ao pecado, onde se acredita que para vencer é necessário ferir alguém, passar por cima de alguém, é viver em guerra. O reino de Deus que diz que é restaurando, promovendo paz, tendo fome e sede de justiça. É por isso que Jesus diz que os pacificadores são verdadeiramente felizes. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, a promessa que Jesus está falando. Bem-aventurados, felizes vocês são, pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pensa, sermos chamados de filhos de Deus significa que nós agora pertencemos à família de Deus. Nós fomos chamados a pertencer à família dele. De inimigos que éramos, filhos da desobediência, nos tornamos seus filhos amados. Ele nos colocou numa posição de honra. Por mérito nosso? Não, por mérito algum nosso, mas por causa do seu grande amor. E agora, na posição de filhos, a Bíblia diz que nós somos também herdeiros das suas bênçãos. Além desses privilégios que nós temos como filhos de Deus, nós temos também responsabilidades, que é cooperar com a promoção da paz entre os homens. A verdade é que nem todos desfrutam da felicidade de serem filhos de Deus. Portanto, não tem paz com Deus, não tem paz consigo e com o próximo. É por isso que a igreja é a agência de Deus no mundo para promover a paz no mundo. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos um ministério de reconciliação. O evangelho da paz, ele deve ser proclamado. É para isso que nós somos chamados. Interessante que Jesus fala dos pacificadores e logo em seguida ele vai encerrar as bem-aventuranças dizendo que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Nossa, parece que Jesus mudou completamente o discurso de paz agora, falando sobre os pacificadores. Agora ele vai falar sobre perseguidos, sobre perseguição. Meus irmãos, não é por acaso que Jesus sai da pacificação para a perseguição. Essa oitava bem-aventurança, sabe o que é? É o resultado das 7 primeiras. A perseguição é consequência das demais. O povo cristão, desde o começo da história, do início da igreja cristã, sempre foi severamente perseguidos. A gente olha
o livro de Atos, nós temos relatos de perseguições. O próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, foi um perseguidor de cristãos. Segundo a tradição cristã, todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos, morreram através de martírio. Imaginem, Mateus foi morto à espada, Marcos morreu em Alexandria, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Bartolomeu foi esfolado vivo até a morte. Paulo decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo pediu, pois ele dizia que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. 54, antes de 54 depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma e acusa os cristãos de terem colocado. A perseguição foi tão grande, meus irmãos. Por volta do ano 200 depois de Cristo, Tertuliano de Cartago dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Pois quanto mais perseguição, quanto mais morte os cristãos enfrentavam, mais a igreja crescia. E eu pergunto a você, é isso que você quer? Até que em 313, Constantino reconhece oficialmente o cristianismo como religião oficial. Ou seja, a partir de então, a partir daquela época, ser cristão não era mais uma questão de vida ou morte. Agora, inúmeras pessoas não vinham ao cristianismo por conversão, vinham por adesão. É a religião oficial, há benefícios. Não é diferente dos dias de hoje, em que muitos buscam o cristianismo para alcançar algumas coisas somente. E no momento em que alcançam, somem. É uma adesão e não conversão. Irmãos, a igreja cristã sempre passou por perseguição. Imagina que cristãos eram queimados vivos, mortos em coliseus. Poderia citar aqui o massacre da noite de São Bartolomeu. Milhares de cristãos foram mortos. Se você entrar no site do Ministério Portas Abertas, vocês verão países sendo perseguidos por causa da fé em Jesus, a lista de perseguição. Mas acontece que quando nós olhamos para a nossa realidade de Brasil, necessariamente nós quase não corremos risco algum de morte, de perseguição, não é mesmo? Mas há perseguição ideológica, há intolerância religiosa, há perseguição. Uma vez perguntaram ao reverendo Francisco Leonardo, ele é sogro do reverendo Augusto Nicodemos, esse mais conhecido. Perguntaram a ele: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E ele respondeu: não. Mas se ela for mais fiel, então ela será mais perseguida. Diz muito respeito ao evangelicalismo que nós encontramos no nosso país, muitas vezes tão raso, muitas vezes tão superficial, um evangelho diluído, um evangelho falso, enganando pessoas. Ontem nós conversávamos e dizia: olha, você seria capaz de, tomar um copo d'água com apenas uma gotinha de veneno? Quem é louco de fazer isso?
mas é o que muitas pessoas têm feito. Tem procurado viver um evangelho com gotinhas de veneno. Um evangelho falacioso. Um evangelho que não é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que tenha pingos de verdade, por mais que tenha meias verdades, um falso evangelho não salva. O verdadeiro evangelho traz perseguição. Quer seja um pouco distante da nossa realidade, quer seja física, né? Mas ideológica, perseguições, intolerâncias, acusações. É difícil para nós, quando a gente olha essas palavras de Jesus, a gente compreender ou então associar perseguição com felicidade. Quem é que ficaria feliz de ser perseguido? É isso que Jesus está dizendo. Precisamos estar cientes de que a perseguição é uma das tribulações que nós enfrentaremos durante a nossa caminhada cristã nessa terra. A palavra que é usada para transmitir essa ideia de perseguição é uma ideia de alguém que busca algo com empenho, que busca algo com bastante dedicação. Um sentido positivo da palavra, a Bíblia também exorta o cristão a perseguir, a buscar, por exemplo, o amor, a santificação, a justiça. Mas esse verbo que está sendo utilizado aqui é justamente num sentido negativo. É nesse sentido de transmitir a ideia de alguém sendo buscado para receber maus tratos, para ser atormentado por alguma coisa. É nesse sentido que Jesus está dizendo. E essa perseguição, ela pode acontecer de diversas maneiras. A gente vê isso no texto, versículos 10 e 11. Versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. 11: Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Os cristãos são perseguidos por conta da justiça, por causa da sua lealdade a Cristo, da sua fidelidade a Cristo. Também é perseguido com insultos. Jesus está dizendo: olha, vocês serão insultados, vocês serão maltratados com palavras, vocês irão sofrer calúnias, vocês irão sofrer acusações. Meus irmãos, Jesus também sofreu esse tipo de perseguição. Acusaram Jesus de comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Afirmavam que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. Se aconteceu com você, se aconteceu com Jesus, falsas acusações, pode ter certeza que vai acontecer com você também. Mentiras a seu respeito. É isso que Jesus está dizendo. Isso é um tipo, maneiras de perseguições. Ou então, perseguição física. Jesus, em um outro momento, está instruindo os seus discípulos e diz: olha, vocês estarão sujeitos à prisão, vocês estarão sujeitos a açoites e até mesmo à morte, viu? E esse tipo de perseguição, ele é muito comum em determinados momentos da história. Nós não passamos por isso, mas nós devemos lembrar dos nossos irmãos que suportam, que passam por esse tipo de perseguição, que estão agora sendo perseguidos e mortos no Oriente Médio, na Ásia.
em países que rejeitam o cristianismo. São diversas perseguições que aquele que pertence ao reino de Deus, que faz parte desse reino, dessa nova sociedade, enfrentará. O que Jesus está afirmando é uma verdade. Mas nós precisamos ter algo bastante claro. Nem todos, preste atenção, nem todos os perseguidos são bem-aventurados. Muitos neste mundo deram a sua vida por alguma causa, para defender um país, os seus direitos, uma ideia. Muitos foram perseguidos dessa forma. Mas isso não quer dizer que ele é um bem-aventurado. Porque Jesus, se a gente olhar o texto, ele está sendo claro de que os bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça e por causa de Cristo. Versos 10 e final do verso 11. Nem todo que é perseguido é bem-aventurado. Mas todo que é perseguido pela justiça, por amor a Cristo, é bem-aventurado. As bem-aventuranças dizem respeito ao caráter daquele que se tornou um discípulo de Cristo. É o caráter estabelecido por Jesus. E esse caráter, esse modo de viver, é totalmente contrário aos padrões deste mundo. A perseguição é simplesmente um conflito, um choque entre dois sistemas de valores. Mas não confunda. Ser perseguido por causa de Cristo com ser perseguido por você ser um cristão chato. A gente não pode confundir as duas coisas. Ah, mas eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu vou ser um bom funcionário. Ah, mas eu sou perseguido, né? Na minha escola, na faculdade. Ah, mas você é um bom colega, um bom amigo. Não podemos confundir as coisas. São coisas bem diferentes. Mas a perseguição àqueles que pertencem a esse reino chegará. Ela virá quando eu e você, quando nós confrontarmos pecados, quando o nosso modo de viver é parecido com o de Cristo. Quer ver quando você vai sofrer perseguição? Valorize o casamento, condene o adultério, a pornografia, as traições, e logo você sofrerá perseguição por parte daqueles que rejeitam a valorização do casamento. Condene práticas ilícitas de se conseguir dinheiro, valorize o trabalho justo e honesto, também vai ser perseguido. São apenas alguns exemplos em que todo aquele que nasceu de novo será perseguido. Mas, meu irmão, se você deseja evitar a perseguição, aprove o padrão desse mundo. Viva como eles vivem. Fale o que eles gostam de ouvir. Dessa forma não haverá perseguição. Mas lembre-se, você é chamado por Cristo a ser perseguido por amor a Ele. Se você quer ser fiel a Deus, vai ser perseguido. E quando forem perseguidos, Jesus diz: alegrai-vos e exultai. Quando existir perseguição, alegrem-se. É o que Jesus está dizendo. Alegrem-se grandemente. Saltem de alegria por estarem sofrendo por meu nome.
cristão se alegra na perseguição, porque sabe que isso é uma bem-aventurança na vida dele. É interessante que os perseguidos, o que Cristo promete? O que diz o texto? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Olha a herança que nós temos. Os irmãos, vocês conseguiram conectar as bem-aventuranças? Jesus encerrando, terminando as bem-aventuranças com a promessa da herança no reino. Vocês lembram que qual é a primeira bem-aventurança? Vocês lembram? Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino do céu. Vocês notaram que essa promessa da última bem-aventurança é a mesma da primeira? As demais promessas das outras bem-aventuranças são aspectos, fazem parte desse reino. Significa dizer que todos os que são herdeiros do reino em Cristo participam de todas as bênçãos que há nesse reino. Ou seja, consolo, herança, satisfação da justiça, misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. E ainda Jesus promete uma grande recompensa para aqueles que sofrem por seu nome. Versículo 12: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa sociedade que vivemos, hedonista, que odeia pensar no futuro, que tem medo então de pensar na eternidade, que vive como se o amanhã não existisse, se assombra ao ver essa realidade, essa promessa. E o cristão se maravilha em saber que os sofrimentos desse tempo presente não se podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Alegrem-se na perseguição. Alegrem-se porque os profetas que viveram antes de vocês, eles também foram perseguidos. Não é exclusividade nossa. Cristo foi perseguido. Por que então nós queremos um tratamento melhor do que o que Cristo recebeu? As Escrituras dizem que, o apóstolo Paulo diz que se nós queremos viver piedosamente em Cristo, seremos perseguidos. Encerrando, lembrando que as bem-aventuranças, elas nos apresentam uma felicidade que é contra a cultura. Nesse reino, sendo apresentado por Jesus, nós vemos que o pobre de espírito é bem-aventurado, que o que chora de tristeza é considerado feliz, o perseguido é feliz, os humildes são felizes, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os limpos de coração verão a Deus, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esse ensino de Jesus confrontou a cultura judaica, também confronta a nossa cultura, que está repleta de buscas idólatras por felicidade. Por isso que quando nós olhamos
e entendemos que nós fazemos parte de um reino que é totalmente diferente desse pregado pela sociedade, de um reino em que o menor e o maior é aquele que serve, não é servido. É o que Jesus diz, que veio para servir e não ser servido. O que nós esperamos é diferente daquilo que o nosso mestre enfrentou. Se queremos viver piedosamente, tendo Cristo como nosso modelo, seremos perseguidos. Que a gente descanse nessas verdades e entenda que nós somos cidadãos de um reino. Que nós não pertencemos a este mundo. Que nós somos estrangeiros caminhando para um reino indefinitivo. Que tudo aqui é passageiro. Mesmo que você venha a sofrer a vida inteira perseguição. Agora não lembro, acho que foi um bispo anglicano bastante conhecido. Ele dizia que nessa terra será o único inferno que os cristãos enfrentarão e o único céu que os ímpios desfrutarão. É a realidade. Que a gente venha lembrar constantemente que nós somos chamados a ser pacificadores, promover a paz entre os homens. Nós somos chamados para reconciliar, não para destruir, não para ferir. E que nós somos chamados também para sermos perseguidos. A gente ora, Senhor, me livra disso. Mas quando a perseguição vier, que a gente possa se alegrar, que nem diz as Escrituras, lembrando que a nossa recompensa não é nada deste mundo, mas está no céu. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós engrandecemos ao Teu nome por saber que o Senhor não nos desampara, que o Senhor está conosco, desde agora para sempre, até a consumação dos séculos. Mesmo que a perseguição, mesmo que os problemas venham e virão, nós temos a confiança e certeza de que a nossa recompensa está no céu e que nada pode ser tirado. Sabemos, Senhor, que não há nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a perseguição, nem a doença, nem a morte, nada pode nos separar. Estamos em um processo, estamos caminhando para o alvo, prosseguindo, Senhor. Mesmo que a gente desanime muitas vezes no caminho, nós sabemos que o Senhor que iniciou a boa obra em nós irá completar. O Senhor irá nos conduzir até o destino final em segurança. Ensina-nos, Pai, a ser pacificadores, a que essa marca faça parte, seja evidente em nossas vidas. Que as pessoas que estão ao nosso redor, nós possamos falar do Deus da paz e também promover a paz que somente encontramos em Ti, a verdadeira paz. Oramos também pela igreja perseguida, distante hoje da nossa realidade, mas muitos irmãos sofrem perseguições físicas,
muitos pagando com morte. Oramos por esses irmãos. É o que nós te pedimos, Senhor. Ensina-nos a viver de acordo com a tua vontade. Viver a tua justiça em verdade, sem negociar princípios e valores, Pai. Mas que sejamos conformados à tua imagem, mesmo que isso custe a nossa vida, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.